mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje temos uma convidada especial, o nome dela é Aline. Prazer. Minha companheira de trabalho. Nós trabalhamos juntas na creche. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a educação infantil aqui, na fase de 0 a 5 anos. Como prometido, vamos fazer uma sequência de vídeo para vocês sobre a educação aqui na Irlanda. Então vamos começar com a educação infantil. Em primeiro lugar, estamos de holiday. Na verdade, a Aline está de holiday. Eu vou passar meu final de semana aqui com ela. Estamos em uma cottage aqui em Connemara. Vamos fazer vários vídeos daqui e vamos postar para vocês daqui a algumas semanas. E é isso aí, vamos começar o nosso vídeo, Aline? Vamos? Quer um chá? Eu quero, eu aceito um chazinho. Então vamos lá. Fizeram muitas perguntas, nós vamos respondendo de acordo com o vídeo. A primeira pergunta que fizeram foi como conseguimos o nosso emprego na área aqui. Não é o foco do vídeo, mas vamos fazer uma introdução rapidinha de como fizemos para poder trabalhar na área aqui em Limerick, na Irlanda, né? Na Irlanda especificamente. Então, o que você fez? Eu já contei em alguns vídeos o que eu fiz para trabalhar na área. Eu falei que eu traduzi meu diploma, apliquei e consegui o emprego. E você, como foi sua experiência? Foi quase a mesma coisa. A nossa formação do Brasil já era pedagogia, então, na área de educação, claro, né? Tem algumas coisas diferentes, que eles não entendem como pedagogia, mas foi basicamente a mesma coisa. A gente traduziu, eu traduzi o diploma. Na tradução mesmo, juramentada e tal, já veio o nível que eles reconhecem como da pedagogia, que é o nível 8. Existem outras formas de reconhecer, mas só com isso a creche já aceitou. A gente conseguia trabalhar e tal, então foi bem tranquilo essa parte. A minha experiência, eu traduzi o diploma, fiz 5 currículos e coloquei realmente as escolas que eu trabalhei no Brasil. E foi muito fácil arrumar, assim, de 5 currículos que eu enviei, 5 creches, 3 me chamaram. Então, achei bem legal. Assim. A demanda é muito grande aqui, A demanda né? é muito grande. Muitas pessoas perguntam como que é a educação infantil aqui na Irlanda. O que faz quando chega aqui com uma criança de 5 anos? Como coloca na creche? Qual que é o processo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a experiência. A Aline trabalha na creche já fazem uns 3 anos? Eu entrei em 2018, no verão de 2018. Fazem 3 anos. Fazem 3 anos. E eu faz 1 ano que eu estou na creche, então vamos contar um pouquinho da experiência. A Aline vai saber um pouquinho mais, porque ela já está há mais tempo e ela está aqui na Irlanda já faz 5 anos e vai saber contar um pouquinho mais sobre esse processo. Então, a primeira dúvida é, quando alguém chega aqui na Irlanda, o que faz para colocar um filho na creche? Tem alguma... qual que é o processo para colocar a criança na creche? Eu acredito que depende da cidade que você está, normalmente, da demanda de crianças que essa cidade tem. Eu posso dizer de Limerick, que é onde eu sempre morei. Eu cheguei do Brasil e vim direto para Limerick. Então, em Limerick é concorrido, mas não é impossível, né? Já aconteceu de eu ver crianças indo numa semana e na outra já começar na creche. E já aconteceu de simplesmente a chefe dizer assim, não tem vaga, pronto, acabou. Procura outra creche porque a gente não vai pegar ninguém. De qualquer forma, eu acredito que é bom sempre ter mais de uma opção, entendeu? Uma opção não só perto de casa, mas também uma opção perto do trabalho para você colocar seu filho. As pessoas sempre perguntam isso, se tem alguma coisa a ver com o CEP. Porque nos Estados Unidos influencia muito, né? Tem que ser de acordo com o seu CEP. Onde você mora, tem que colocar perto de onde você mora. Só que aqui não é bem assim, né? Não. Você pode colocar a criança perto do seu trabalho, perto da sua casa, independente. Ou se você gostou daquela creche, você pode colocar a criança lá. Não precisa ser de acordo com o CEP. Não precisa. Mas tem que ter todos os documentos necessários, né? Tem, mas vamos dizer assim, alguém que está irregular no país também tem acesso a colocar a criança, né? Toda criança, pela lei irlandesa, tem que ter acesso à educação. E a educação infantil aqui é considerada educação, né? Não como no Brasil, que é prézinho, dá a impressão que não é uma formalidade tão grande, né? Então, ela tem que ter acesso à educação. E, claro, o pai tem a opção de deixar fora da creche também, mas esse acesso, se alguém tiver irregular ou não tiver um documento, não vai privar o seu filho de ter acesso à educação. Os únicos documentos que eles vão pedir vai ser um formulário para preencher todas as suas qualificações, para saber, para ter um acesso a você caso aconteça alguma coisa com a criança, né? Normalmente que tem o Child Record Form, que a gente dá para os pais preencherem, eles vão preencher coisas da criança mesmo, né? Se a criança é alérgica a alguma coisa, se tem algum tipo de rotina,
um breve conhecimento sobre a língua materna da criança, por exemplo, se o inglês é a primeira língua ou se tem outra língua primordial primária na vida da criança. Mas fora isso, são documentos muito básicos, também documentos de vacina, né? Eles querem saber sobre a saúde da criança, até a questão de alergia, como já falei, mas a questão de vacinação, se já veio de algum outro país, se recebeu aquelas doses de vacina ou precisa ser atualizado na Irlanda. Mas normalmente é muito tranquilo, não vão pedir assim um visto para a criança, ele cadê o stamp for da criança? Não, normalmente é algo muito tranquilo. Uma coisa que eles falam muito é que existem mães que enquanto tá para nascer o filho já tenta colocar vaga porque é concorrido, mas não, na verdade, eu já cheguei, quando eu cheguei aqui eu me assustei. Porque no Brasil tem muitas creches, né? Mas quando eu cheguei aqui eu me assustei porque a mãe veio visitar a sala de aula e eu trabalho no baby room mesmo, então baby room é a primeira fase do ensino da creche, então ele vai de 3 meses até 1 ano. E quando a mãe chegou, eu fiquei procurando o bebê, né? Ela tava conhecendo e eu procurando o bebê. E daí que ela falou pra mim, não, o bebê, eu tô grávida, eu tô 6 meses. E ela era magrinha, eu não acreditei muito nisso, né? E me espantou a questão dela já ter, já estar se preparando para colocar, porque ela realmente queria aquela creche que era perto da casa dela e tal. E eu achei muito diferente do que era no Brasil. E a creche aceitou A creche aceitou, sim, a inscrição de um bebê que nem tinha nascido. Mas tem muitas creches que não aceitam, né? Porque tem creche que não espera aceita o bebê nascer para poder aceitar a criança. Para ter uma data de nascimento, né? Então, às vezes a criança pode ficar passado o tempo de nascer ou não, mas normalmente tem uma data de nascimento, sim. Agora o baby room foi fechado na nossa creche, como ela sabe, mas depois que o baby room foi fechado, aí precisa realmente ter uma data de nascimento, porque daí a criança entra com 1 ano ao invés de 3 ou 6 meses, ou até 9 meses. Então, daí você precisa ter 1 ano de folga, né? Então, só aceitamos criança agora, a partir de agora, de 1 ano pra frente. Na nossa creche? Na nossa creche. Tem creches, como eu falei, a nossa antigamente, eu comecei no baby room e fiquei lá até vir o Covid. Aí aconteceu o Covid, os bebês cresceram. E virou Wobbler, Aqui é diferente do Brasil, os nomes das fases de educação, né? Sim. As fases dele. Então, aqui temos o Baby Room. O Baby Room. O Wobbler Room. Então, vamos lá. O Baby Room, a idade dele normalmente é de 3 meses a 12 meses. Então, o Baby Room. Aí vem o Wobbler, bambeadores, né? Eu não sei como traduzir muito bem, mas esse é o Wobbler Room, que daí já vai de 12 meses a 24 meses, ou seja, 2 anos mais ou menos, né? Ou quando a criança tá um pouco mais qualificado, se é que é essa palavra, mas um pouco mais able, como eles dizem, para passar. Mas vamos chutar 24 meses. Depois de 2 a 3 anos é o toddler. Depois do toddler vem o preschool. O preschool já é de 3 a 4 anos. E aí vem o Montessori, que já é o primeiro ano do ensino fundamental, e aí por diante... Aí vai ficar para outro vídeo que a gente vai fazer sobre o ensino fundamental aqui na Irlanda. E deixamos essa fase para a próxima. Muitas pessoas perguntam pra gente qual que é o valor, o que eles pagam, quanto eles pagam, e se tem alguma escola pública ou não. Derreteu o meu biscoito. Meu Deus. Normalmente, as escolas aqui são um combinado de escola pública com uma privada, digamos assim, né? Então, o governo ajuda a pessoa privada que está investindo naquela creche. Tem creches apenas privadas, mas e tem creches apenas públicas. Normalmente, são creches um pouco mais numas áreas assim de comunidades. Essas creches são mais 100% públicas. A nossa é um misto, então o governo ajuda, mas também existe uma dona que é responsável e também tem o seu lucro dentro da instituição, né? E o governo ajuda também com valor, quando você tem filho aqui, ele ajuda com valor mensal, né? Sim. Pra você ter uma criança. E normalmente, ele paga metade do valor da mensalidade da escola. Geralmente pagam no período de manhã até meio-dia, mais ou menos. Sim. É o governo que paga. Sim. E depois disso, quem paga é os pais. Tem um Child Care Scheme,
Então esse esquema, né, vai ajudando os pais a dar uma aliviada no bolso. E o valor depende muito, gente, porque depende o valor que o pai recebe, não é um valor fixo para cada pai, depende muito da quantidade de criança, qual que é a condição dos pais. Quantos filhos o casal tem, né? Porque às vezes o casal tem um filho só, ele paga uma quantia X, mas outro casal tem 4 filhos, então vai ser uma quantia um pouco mais reduzida. Fiquei sabendo que quando tem gêmeos recebe 3 benefícios e não 2 do governo. Não sei se isso é verdade. O benefício não tem a ver com educação. Existe um esquema que você pode fazer o benefício, você meio que abrir mão do benefício em troca da educação. Mas o benefício é independente da educação. Você não... É um esquema que eles têm, mas é uma particularidade, entendeu? Estando na creche ou não, o seu filho tem direito ao benefício. Gente, em relação a valores, na creche que nós trabalhamos, o valor varia na fase infantil de 120 a 185 por semana, né? Por criança. Por criança. Então é um valor um pouquinho alto, mas é um valor justo também, né? Porque na creche tem alimentação, lá na onde a gente trabalha, eles fornecem fralda, fralda Pampers, lenço umedecido, café da manhã, almoço. E tudo é feito lá, um almoço. Tudo sem conservantes, sem sal, assim, sem sal. extraordinário. É bem legal. E tem mais 2 breaks, né? Então são teoricamente 4 refeições que a criança tem no dia todo. Eu acho que vale muito a pena, assim, se você trabalha e tal. Se for comparar, assim, né? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu vou pagar pro meu filho ficar na creche, mas não compensa, porque eu vou receber praticamente a mesma coisa. Dependendo do valor que você faz, às vezes a pessoa faz 20 horas, vai acabar compensando você ficar em casa com o seu filho. Mas, porém, ele não vai se desenvolver bem quando você tá na escola. Quando a criança tá na escola, ela desenvolve bem mais. E aqui a gente acaba vendo o desenvolvimento. É muito incrível, né? É muito incrível. Quando uma criança entra com 2 aninhos, você percebe como ela é mais lerda do que um bebê que entrou com 6 meses. E ainda mais pra gente que é imigrante, né? Porque eu tive um aluno que era polonês e ele olhava pra mim e falava smokjek. E ele era a única palavra que ele falava e eu não sabia o que era. Eu tentei no Google Tradutor, não consegui. Mais tarde eu descobri que era chupeta. O coitadinho chorava falando smokjek, eu não sabia o que era. Era chupeta, ele só queria uma chupeta. Mas ele entrou já um pouco mais velho pra mim, 1 ano e meio velho. E ele teve umas dificuldades. Então pra gente, eu dei o caso desse aluno específico, que foi o que eu vivi. Eu como imigrante, senti ele, né? A dor que ele tinha de estar falando o que ele quer e a professora não conseguia entender. Então pra gente que já é imigrante, que o inglês não é a nossa primeira língua, eu acredito que vale muito a pena colocar a criança na creche. Ela vai se desenvolver, além de tudo que uma creche já ajuda a criança a desenvolver, a questão social, a questão motora, também vai desenvolver a língua, o inglês, né, que é onde a gente está. Não tem jeito. Não tem jeito. E uma pergunta também que muitas pessoas fazem é se tem essa diferença por ser imigrante, se tem algum preconceito, se tem alguma coisa do tipo. Eu nunca percebi nenhum preconceito com as crianças, né? Trata todo mundo igual, não tem nenhuma discriminação, né? Eu não vi em nenhum momento. Você presenciou alguma vez algo assim? Não, muito pelo contrário. A gente não entrou na parte da educação ainda, né? Exatamente qual linha de educação a gente segue. Mas se você... Já vou falar que é o Eister and Chiota. E o Eister tem como princípio os 4 elementos, que eu vou colocar certinho no vídeo, né? Mas entre um deles é justamente a identity. Então, a identidade da criança tem que estar preservada. E eu participei de um festival das luzes de um aluno indiano que tinha. Então, assim, era muito importante o Festival das Luzes na Índia e tal. E inserido pra gente na sala de aula de uma maneira muito natural, né? E para ele foi natural e para as outras crianças foi uma novidade, né? Ter a Festa das Luzes indiana ali. Eu achei bem interessante a maneira que foi trabalhado, que foi inserido no nosso contexto. A identidade, ao mesmo tempo, ela tem que ser inclusa e respeitada. Divergência não significa uma competição ou uma segregação. Significa que eu tenho uma cultura, eu tenho o Festival das Luzes, eu sou brasileira, eu sou indiana, eu sou polonesa, mas tudo dentro
da mesma sala de aula tratado com muito respeito. Já aproveitando e falando de imigrante, falando dessa questão, vamos falar um pouquinho sobre o idioma. Muita gente pergunta como que funciona a questão de idioma quando a pessoa não fala a primeira língua, quando a criança está entrando na sala, é língua inglesa, mas eu não falo inglês, a criança não fala inglês. Como que funciona essa parte? Igual você falou, a criança sofre muito porque às vezes não sabe a palavra e quer aquilo, mas não sabe como funciona em inglês, como que fala em inglês. E a criança sofre. Mas é coisa de 3 meses a criança já começa a entender o que é dormir, já sabe o que é brincar e a criança aprende muito rápido. A criança chega na fluência muito rápido. Muito, é incrível. muito. É incrível. Dentro dessa fase, né? Se a gente está falando aqui do nosso dia a dia de uma criança entre 1 e 2 anos. Se você for comparar essa mesma criança um pouco mais velha, eu acho que daí já vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas Mas também vai sofrer pegar um super pouquinho mais. rápido, né? Porque as outras crianças vão acabar ajudando ela na comunicação. Porque acabam conversando um pouquinho mais. Porque os nossos bebês conversam menos, né? Eu tenho um bebezinho que ele é egípcio. E tipo assim, no comecinho ele sofria bastante. Porque ele não sabia pronunciar as coisas. Hoje ele já entende tudo, ele pede, ele já fala inglês. Às vezes ele fala na língua dele. E assim... E aí ele percebe que eu não entendo, ele mesmo já começa a falar o inglês, ele tenta expressar o que ele quer. Sim. E assim, ele vai chegar na fluência muito rápido. Com certeza. E assim, aprende muito rápido. Com certeza. Gente, agora, como nós demos uma enxugada sobre o tema, falamos um pouquinho a base, agora eu vou ler as perguntas que vocês enviaram pra gente, porque eu fiz uma enquete no nosso Instagram. Se você não segue a gente no nosso Instagram, eu vou deixar aqui. E também vou deixar o da Aline, também tá aqui. Então, eu vou começar lendo as perguntas e a gente vai tendo esse bate-papo e respondendo aqui pra vocês. Tem creche o dia todo para deixar os bebês? Tem. Gente, não se preocupe que tem como deixar a criança na creche. O horário de funcionamento da nossa creche é das 7h45 às 6h, mas tem várias creches, cada creche trabalha num horário diferente. E assim, também tem essa função de after school, o nome do after school, que é quando as crianças estão no ensino escolar, que são mais velhos, e aí os pais deixam lá na escola. Quer dizer, a escola vai buscar a criança, né? A creche ela vai buscar. O ônibus leva a criança pra escola e depois traz. O pai deixa na creche, o ônibus leva pra escola e depois traz pra creche. E a hora que o pai finaliza o serviço, ele tem até 6 horas pra buscar a criança, ele busca a criança e pega a criança. Perfeito. Como funciona a creche? Essa pergunta eu acho que é saber da nossa rotina, né? Essa pergunta é muito ampla, né? Mas basicamente a criança... Falando de uma criança que fica um período inteiro, né? Porque o Montessori ele só é meio período. A criança chega de manhã, recebe o café da manhã, por volta até 9 horas da manhã. Chegou lá umas 8h30, recebe até 9 horas da manhã o café. Aí a gente brinca um pouco, vai lá pra fora se o tempo estiver bom, faz as atividades. 11 horas da manhã tem o que eles chamam de dinner. E aí a criança almoça. E aí logo depois do almoço a gente dá uma água pra criança e ó... Vai tirar uma naninha, dorme um pouco. Aí depois que dormiu, vamos supor umas 2 horas. 2 horas elas acordam. E aí a gente, 1h30, 2 horas acorda. Aí já recebe o primeiro lanche. Aí vai brincar de novo lá fora, fazer alguma outra atividade. E aí tem o último lanche às 4. E vai embora mais ou menos umas 4h30, 5 horas já de barriguinha cheia. No nosso caso, a gente troca as fraldas 3 vezes, que é 9h30, 1h30 ou depois da criança acordar, e aí umas 3h30, um pouquinho antes do último lanche, ou se tiver sujo, porque claro, a gente não troca só nesses horários. Qual a qualidade do ensino? Eu acho a qualidade muito boa. Eu também, eu acho a qualidade muito boa. Agora, se a pergunta for qual o princípio do ensino, são os princípios de Aster e Shiota, sendo até 4 anos, digamos assim, até preschool. E depois no Montessori, aí já claro é a Maria Montessori, que daí já é outro princípio. Se vocês quiserem estudar um pouco melhor, digita aí Aster Shiota, aí você vai ver todos os princípios. No geral, a Aster tem 4, eu tenho a minha cola dos 4 princípios. O primeiro é o well-being. Basicamente a criança não vai aprender se ela estiver desconfortável, doente, com fome, então ela precisa estar bem, é o well-being. O segundo é a identidade, a identity and belonging. Ela tem que estar confortável em ter a sua identidade e pertencer ao grupo mesmo assim.
O terceiro é a comunicação. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito, não força a criança, mas estimula a criança a falar, a usar as palavras, a cantar músicas, as coisas assim, que estimule essa comunicação verbal. E a última é a exploring and thinking. Então, ela vai aprender através da exploração e do pensamento de qualquer coisa. Então, ela vai chegar e falar, uai, né? Por que isso daqui? Por que aquilo lá? Então, ela não só está explorando, como também está pensando. Ops, caiu. Como são as escolas públicas? Quem tem direito? Hoje falou bem sobre isso. Aqui tem escola pública, mas assim, é totalmente diferente, depende da comunidade. Não tem nada parecido com as particulares do Brasil, para ser bem sincero. Não tem uma escola que fala se aqui é particular, ela é superior àquela lá. As escolas particulares aqui, no geral, são para crianças especiais, né? Então, não tem como dizer essa daqui é melhor que aquela. Eu acho que é bem nivelado. As particulares são normalmente para as crianças especiais. E assim, o que é legal, tem muita creche também que é em casa, né? Tem muitas pessoas Sim. que abrem a própria creche na sua própria casa e cuidam da criança. É super normal aqui, né? Muito, muito. E assim, todo bairro provavelmente tem uma, né? Igual no A bairro que a maioria, gente... quer puxar? Não, obrigada. No bairro que a gente na escola, no bairro que a gente trabalha, tem uma casa também que cuida da criança e funciona normalmente. Que é o daycare. Aí já é uma creche um pouco mais diferente. Isso. Chegar no país e o ano letivo tiver começado, consigo vaga na creche? Sim. Lembrando que o ano letivo começa em setembro, né? Então, não só aqui na Irlanda, como na maioria dos países europeus, o ano letivo começa em setembro. Então, mas assim, para a creche é muito tranquilo. Isso, creche eu digo até o preschool. O Montessori não. O Montessori aí já tem algumas exigências assim. Mas até o preschool aí dá. Algumas perguntas aqui eu estou pulando porque nós já respondemos. Até os 5 anos, já é alfabetizado? Existe essa grande preocupação no Brasil para saber se a criança é alfabetizada ou não até os 5 anos. A Maria Montessori, que é a fase dessas de 5 anos de idade, que é respeitada, ela, nos seus estudos, digamos assim, né, ela respeita o indivíduo. Então, é muito difícil eu te dizer que sim ou que não. É estimulado, né? Mas a questão da alfabetização é muito complicado, porque a alfabetização, até no Brasil, a gente fala, a alfabetização pra gente é saber escrever, é saber ler, mas dentro da pedagogia a alfabetização é muito maior, né? Tem os analfabetos funcionais, tem outras fases, então é muito difícil você julgar cada indivíduo, né? Agora, como sistema de ensino, eu responderia assim, individualmente é o objetivo, mas não acontece sempre. Individualmente, o objetivo do professor é alfabetizar todos no Montessori, mas não acontece. Cada indivíduo é respeitado. E aí já entra nesses princípios de respeito ao desenvolvimento de cada criança. Existe cronograma de ensino para as turmas dos bebês? Quais atividades são desenvolvidas? Existe, e são todas baseadas no Einstein e Schroeder. Então, a grande maioria é explorar, né? Sem contar o well-being, os outros pontos, mas a exploração de materiais naturais, a convivência com as outras crianças, o desenvolvimento físico, psicológico, emocional da criança é muito levado em consideração também. Mas sim, nós temos vários programas, nós temos o de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tem sim. Como é aplicada a fase de adaptação dos bebês? Vou responder no geral. Você sabe, né? No geral, o bebê passa por 1 hora, aquele primeiro contato, em um dia. Depois, no segundo dia, 2 horas. No terceiro dia, 3 horas. E aí ele começa full time, digamos assim, no 4º dia. E aí ele vem o dia todo. Normalmente o pai deixa meio período. E nesse período, é o acolhimento mesmo, né? É dar aquele abraço, é ficar com a criança, é tentar apresentar os amigos e tal. Agora, tem bebês que se adaptam muito rápido. Eu tive um bebê recentemente, ele nasceu no lockdown. Ele chegou pra mim e a mãe falou, olha,
faz meses que ele não vê ninguém. A gente estava depois de 4 meses, ou seja, metade da vida dele praticamente, que ele não via ninguém. Só o pai, a mãe e a irmã dentro de casa. Ela me entregou o bebê, eu falei, gente, essa criança vai chorar muito. E pra ele foi uma maravilha. Ele chegou no paraíso, ele achou ótimo encontrar outras crianças. Tava cansado de ficar olhando pra cara da mãe e do pai. Falou assim, cheguei, achei meu lugar. Tá cansado de sei lá de Peppa Pig, É. né? 2 semanas mais tarde, eu tive outro bebê que demorou muito, né? Ele chorava muito, horrores. Ele sentava no chão e ai, como se ele Tivesse acabando. Sido abandonado no meio da floresta. Então, depende de criança para criança. Mas normalmente é assim que faz. Primeiro dia 1 hora, segundo dia 2 horas, terceiro dia 3 horas, e aí já um período da manhã ou da tarde, e depois full time. Então leva 1 semana, mas pela nossa experiência, né? 3 semanas a criança já está adaptada, não chora mais. Totalmente adaptada, 3 semanas. Com certeza. Agora, o período de settling é 1 semaninha ali. Quem sofre mais são os pais, né? Porque as crianças se adaptam muito rápido. Sim. E quanto mais jovens, mais rápido elas se adaptam. Uma criança que chega já com 2 anos, ela demora muito mais para se adaptar, demora muito mais para conviver com os outros. Quanto menor, muito mais fácil de se adaptar, sente menos o impacto. Olha a última pergunta aqui, foi uma amiga minha que fez, e olha o que ela colocou. Prometo que é a última. Se colocar meu bebê na sua turma, promete dar bastante pimentão pra ele? Gente, aqui a alimentação é totalmente diferente do Brasil, né? Muito. O lanche da manhã, geralmente, a gente dá toast pras crianças, né? Toast e o café da manhã é o Weetabix. E assim, a gente não amamenta. Pelo menos os meus bebês, a gente não amamenta. Os meus bebês são de 1 a 2 anos, a Aline tem bebês de 6 a 1 ano. Agora eu não tenho mais. A gente amamentava antes do lockdown, agora acabou, como eu disse, perdi minha turma, né? Eles cresceram. A amamentação era feita com garrafa mesmo, claro, né? Com a mamadeira. A gente chama bottle aqui, né? Mas a mamadeira. Só que depois de 1 ano, aqui pela RJIC, a gente não pode dar mamadeira. Então, eu achei meio estranho, né? A criança com 1 ano já não tomava mais mamadeira, não. Mas eu participei de um treinamento dizendo que a partir do momento que nasce dentes, você não precisa mamar mais. Eu achei interessante, diz que esse é o momento certo de desamamentar uma criança. Começou a nascer dente para a amamentação, que é o corpo da criança já mostrando que está preparado para receber algo sólido. Então, com 1 ano, não tem mais mamadeira, já tem dentinho, acabou. E aí de manhã é o Weetabix ou corte. E assim, os pais às vezes sofrem também, os brasileiros, né? Porque geralmente no Brasil a amamentação é mais longa, né? É mais longa. E às vezes o pai chega aqui querendo manter esse costume de querer que a escola forneça a mamadeira Não e vai, assim não. fica complicado. E não vai ter como amamentar. Não, antes do Covid eu já tive mãe que ia na sala de aula amamentar no peito, crianças de 7, 8 meses. Mas, claro, aí veio o lockdown, isso daí acabou e nunca mais voltou. E acho que não vai voltar, porque minha sala acabou, agora meus bebês têm mais de 1 ano. Então, não sei dizer como é que tá isso agora em outras creches. Mas existia antes, até 1 ano. Depois de 1 ano, tchau. E geralmente, gente, voltando nessa parte da alimentação, no almoço a gente costuma dar para as crianças batata amassada, purezinho de batata, com carne, com frango. E nos outros lanches, no lanche da tarde, a gente costuma dar 2 lanches da tarde. Fruta, pimentão, garlic bread, que é o pão de alho, né? Incrível, pão de alho pra criança. Não é normal no Brasil você dar um pão de alho pra criança comer, né? Pimentão, e eles têm pimentão amarelo, vermelho e verde, né? Não é normal. Eles tentam introduzir vários alimentos para as crianças realmente sentirem o sabor, né? Cenoura, pimenta, brócolis pepino. cozido, pepino. É muito variado. Antes eles até levavam os lanchinhos deles, mas por conta do Covid pararam, né? Não estão podendo mais levar. Mas antes era possível levar o lanchinho da criança. E cada criança levava o que costuma comer em casa, né? Mas mesmo assim a creche continuava fornecendo. Então a criança ganhava lá o pimentão da creche, o tomatinho cereja, o brócolis, cenoura, seja lá o que for. E depois comia o iogurte. E depois comia o iogurte, a bolacha que o pai mandava. Sendo que tem uma restrição que só sexta-feira pode mandar um treat, chocolate ou algum tipo de salgadinho. Mesmo assim, muito restrito. Não vai mandar uma barra de chocolate, mesmo que mandar, a gente não oferece tudo isso pra criança. Só um pedacinho e pronto.
E é isso, gente. Finalizamos o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tentamos passar o máximo que a gente sabe, né? O máximo que a gente pode. Um pouquinho. A gente tá de férias aqui, quer dizer, aproveitando o final de semana. A Aline tá de férias, mas eu estou aproveitando o final de semana. E assim, a gente agora vai continuar a nossa folga por aqui, né, Aline? Falaram que ia sair um fundinho hoje. Vai sair um fundinho. E, gente, vamos deixar tudo registrado essa sequência de viagem. Então se inscreva no canal, curte esse vídeo. E caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui no comentário que vamos respondendo pra vocês. E é isso aí. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.